vida de todos nesta quarta-feira, em nome de Jesus, como está escrito em 1 Reis 11:38. Edificarei para você uma casa firme, como edifiquei para Davi. Essa é a nossa fé, que o Senhor está edificando a cada semana, a cada dia, nossa casa, nossa família, o nosso relacionamento com os nossos filhos, em nome do Senhor Jesus. Peço que você que está em casa, sente-se por gentileza, se desligue de tudo que tira a tua atenção, que rouba o teu foco, e vamos ouvir a palavra em nome de Jesus. Aqui em Mateus 18, 4 ao 7 diz: Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior do reino dos céus. Quem recebe uma dessas crianças em meu nome está me recebendo. Mas se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa das coisas que fazem tropeçar. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. Essa palavra é uma palavra muito forte, porque aqui, de maneira clara, está dizendo: quem recebe uma criança em meu nome, está me recebendo. Ou seja, quando eu recebo uma criança na minha vida, na minha casa, eu estou recebendo o próprio Senhor Jesus Cristo. Mas quando eu a não recebo, mas quando eu maltrato, quando eu não cuido como eu deveria cuidar, quando eu deixo de fazer aquilo que é certo para fazer o errado, eu estou fazendo com o próprio Senhor Jesus. Se eu recebo uma criança que chegou na minha vida, eu tenho que receber com muito amor, cuidado, zelo. Esse é o nosso papel como pai, como mãe, como homem e mulher de Deus. Todas as crianças eu devo receber com amor e cuidado. Mas muitos pais, infelizmente, o Senhor deu a esse casal a oportunidade e deu a bênção de receber um filho na sua casa. Mas muitos pais e muitas mães não estão dispostos a fazer o que é correto, a fazer aquilo que a palavra de Deus ensina, quer educar, quer ensinar, quer mostrar o caminho. Muitos pais não estão dispostos a isso. No domingo, a bispa disse algo muito importante, que eu já tinha em mente o que eu iria pregar hoje, e no domingo isso veio e confirmou ainda mais. Ela disse uma coisa muito forte, que a raiz da palavra cultivar é cultuar. E a nossa responsabilidade como pai, como mãe, é muito grande. Porque o grande problema das pessoas, o grande problema que vivemos hoje é a orfandade. É crianças que têm e não têm o seu pai e sua mãe. Muitas, literalmente, não têm, são órfãos. Outras têm pai, têm a mãe, porém são ausentes. Em outros lares também encontramos crianças que vivem somente com a mãe ou somente com o pai. E isso é um dos problemas que estamos vivendo e enfrentando. Porque, como a bispa disse no domingo, a maneira como eu me relaciono, ou me relacionei com o meu pai e com minha mãe, é a maneira que eu me relaciono com Deus. Então, a maneira que você, pai, mãe, se relaciona com o seu filho, com a sua filha, é a maneira que ele vai se relacionar com Deus. Então, a pergunta é simples: como está o relacionamento com os seus filhos?
Porque a imagem de pai e de mãe é o que ele vai levar e ele vai associar à imagem de Deus. Muitas pessoas, depois de adultos, homens e mulheres, têm dificuldade de se relacionar com Deus, de buscar a Deus, de entender a Deus, porque coloca Deus como a figura daquele pai que ela não teve. Em alguns casos, tem pessoas que não conseguem entender por que Deus é amor, porque quando eu peco Ele me perdoa, porque quando eu faço errado Ele sempre está lá de braços abertos para me receber, para me amar, porque quando ela era criança, foi ensinado a ela viu isso nos pais humanos, que quando ela erra, ela não tem o perdão, que quando ela faz algo errado, ela não tem perdão daquilo e acabou. Muitos também associam a agressividade, que Deus é agressivo, que Deus não escuta, que Deus não responde. Mas por que isso? Porque levou esse relacionamento do seu pai e da sua mãe, associou a Deus. E Deus jamais, Deus nunca nunca será, nunca foi como os nossos pais humanos. Ele é o nosso Pai eterno, Ele é o nosso Salvador, aquele que nos ama, independente de qualquer situação. Ele nos ama, Ele nos perdoa, Ele nos salva. Ainda que eu erre várias vezes, Ele sempre vai estar lá para me amar e para me receber. E agora temos um Pai eterno, então tenho que tirar o meu olhar daquela criação que eu tive, seja ela difícil, tirar o olhar daquele pai, daquela mãe que eu tive e voltar o meu olhar para o meu Pai eterno, que é o meu Deus. Que Ele é através dele, Ele que vai me ensinar a ser uma mãe, a ser pai, a ser companheiro, a ser amigo. Porque hoje a dificuldade das crianças é a dificuldade de se relacionar com o próximo. Isso eu vejo até mesmo no Ministério Infantil, que tem algumas crianças que elas têm facilidade de se comunicar, de fazer amizade, já outras crianças, elas têm muita dificuldade. Tem crianças que têm dificuldade de fazer uma amizade, tem crianças que têm dificuldade de uma simples conversa, olhar no seu olho. Tem crianças que são extremamente tímidas, outras extremamente assim, caladas, elas não conseguem falar. Você faz uma pergunta, a criança ela já senta na cadeira, ela já encolhe e fica tímida diante daquilo. E isso tudo está relacionado a pai e a mãe. Já sabemos que quando uma criança não olha no olho, é porque faltou um pai. E isso, qual é o nosso papel? Ensinar essa criança a olhar para o Pai eterno. E é uma forma assim, vamos agora desfazer tudo o que foi feito. E é assim que chegamos na igreja. Chegamos no Senhor, aos pés do Senhor, quebrados, com muitas situações. E dia após dia, Ele foi nos lapidando, foi nos moldando, fomos desaprendendo tudo aquilo que aprendemos uma vida e reaprendemos de novo no Senhor, na palavra, e tudo aquilo que Ele nos ensina na palavra dEle. Com a criança é a mesma coisa. Quando encontramos uma criança que se encontra quebrada, temos que refazer ela novamente. Mostrar para ela que ela tem um Pai eterno, que ama ela, independente de qualquer coisa. E assim, desaprender e reaprender. Mas como pai e como mãe, temos um papel muito importante.
Então, você já sabe que a sua conduta dentro de casa, a forma que você se relaciona com seu filho, com a sua filha, é a forma que ele vai se relacionar com Deus. Simples. E cultivar. Cultivar a raiz da palavra cultivar é culto. Será que eu tenho cultivado coisas boas na vida dos meus filhos? Será que eu tenho cultivado coisas boas na vida dos meus pais? Se eu perguntar para você, o que você tem cultivado de bom na sua família? Você que é filho, o que você tem cultivado de bom na vida dos seus pais? E vocês que são pais, o que vocês têm cultivado de bom na vida dos seus filhos? Para essa explicação, eu peguei um versículo que é muito conhecido. Lucas 8, 5 a 15. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras e quando germinou, as plantas secaram porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra. Cresceu, deu boa colheita, 100 por 1. Tendo dito isso, exclamou: Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Aqui o Senhor dá um exemplo de 4 sementes. Seus discípulos perguntaram o que significava aquela parábola. Ele disse: A vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas outros falo por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra dos seus corações, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre espinhos são as que ouvem, mas ao seguirem o seu caminho, são sufocadas pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que, com o coração bem generoso, ouvem a palavra e a retêm, e dão fruto com perseverança. Semeadura, 4 sementes. O Senhor nos dá um exemplo de 4 sementes e de 4 tipos de terras: o espinho, a terra boa, a terra seca. Ele nos deixa claro: tudo que você plantar, você vai colher. Mas muitos pais e muitas mães não estão levando isso com a devida seriedade. Porque em Gálatas 6,7 diz: Pois o que o homem semear, isso também colherá. Tudo que eu estou semeando na vida do meu filho, da minha filha, eu vou colher. Nada muda isso. É uma regra, é uma lei. E o que eu estou colocando no dia de hoje na vida dos meus filhos? Será que eu tenho plantado amor, bondade, generosidade, carinho, diálogo, conversa, união? Aqui eu fui buscar o significado da palavra cultivar. No segundo dicionário, significa trabalhar a terra para o cultivo, cultivar um campo, fazer nascer uma planta, dedicar-se, formar pela instrução, desenvolver, cultivar a memória, plantar de maneira adequada para que algo se desenvolva,
praticar agricultura, fazer lavoura, tratar do solo, produzir vegetais e lavrar. Insistir em algo prolongadamente. Cultivar é preparar o solo. Se você tem filhos pequenos, o seu papel agora é preparar o solo. Então, a cada amanhecer, você está preparando o solo, lançando a boa semente, criando memórias. Quando você escuta aqui neste altar, leia a Bíblia com seus filhos, faça culto doméstico na sua casa, leia a Bíblia junto com a sua família, busque o Senhor aí na sua casa, junto com os seus filhos, com a sua família. Leia a Bíblia leia a Bíblia toda hora para eles, conte as histórias da Bíblia para os seus filhos. Não tenha preguiça. Crie um hábito, uma rotina de oração com eles. Ora junto com os seus filhos. Tudo isso, você está cultivando memórias. Você está cultivando memórias de uma infância saudável, uma infância que buscou a Deus, que temeu a Deus. Daqui a alguns anos, essa criança vai crescer. E qual é a memória que ela vai ter da infância? No domingo eu falei isso para algumas crianças. O seu futuro, você quer saber como que vai ser o seu futuro? E muitas delas responderam, sim, tia, eu quero saber. O seu futuro é agora, é o hoje. Está aí a resposta. O que você está fazendo hoje é o seu futuro. As escolhas que você está tomando hoje é o seu futuro. O futuro é hoje. Então, talvez você que é pai, você que é mãe, fica prolongando tomar algumas decisões, algumas atitudes na vida dos seus filhos. Lá, quando ele estiver maior, eu vou pensar nisso. Quando ele estiver maiorzinho, eu vou pensar sobre isso, eu vou fazer isso. Agora não, ele é muito pequeno, não entende. E assim você vai jogando. Só que você não tem consciência que o futuro do seu filho é o que você faz hoje com ele. E aí é onde muitos pais estão errando. E onde muitos filhos também estão errando. Porque se eu não faço hoje, porque eu não tenho tempo, porque ele não entende, amanhã vai ter alguma situação que você vai usar o mesmo discurso. Eu não vou falar sobre isso porque ele não entende, porque ele não é o momento. Então, se você não cria um relacionamento com Deus, junto com a sua família, quando o seu filho ou sua filha crescer, tiver maior, eles não vão querer isso. Porque isso não foi colocado dentro deles. Isso não foi plantado, cultivado na vida deles. E se cultivar é culto, será que você tem cultivado cultos dentro da sua casa? A palavra, a adoração? Será que os seus filhos têm visto você como um exemplo, um homem e uma mulher de Deus? Será que você é um exemplo dentro da sua casa, suas atitudes? Porque tudo isso está sendo visto. E quantos adolescentes hoje, quantos pais e mães de adolescentes, de jovens, hoje passam por situações bem complicadas com eles, e a resposta está onde? No passado. O que você deixou de fazer? O que você deixou de fazer? O que você deixou de plantar? Quantos jovens, quantos adolescentes já perderam a virgindade e acham que isso não é importante? Não é muito importante. Mas se os jovens e os adolescentes perderam a virgindade tão cedo, é porque papai e mamãe, em algum momento lá no passado, disse o quê? Não é o momento para falar esse assunto com eles agora. Não é momento para falarmos, deixa que ele descobre. Deixa que ele descobre. Está aí, descobriu da pior maneira, fazendo errado. E assim os pais vão deixando.
Porque não é tempo, porque não é hora, porque é isso, porque é aquilo. Ah, não vou ler a Bíblia para ele porque ele não vai entender. Eu não entendo a Bíblia, ele vai entender? Não, não vou orar com ele não, ele é muito pequenininho, é bebezinho, bebê de colo, orar para quê? Uma mulher que está grávida agora, é agora que você tem que orar mais do que nunca, o bebê está aí no seu ventre, está na sua barriga. Mais do que nunca, você tem que cultivar, porque o bebê que está na sua barriga, ele sente tudo, ele entende tudo. Agora que você tem que orar ainda mais. Precisamos entender que quando nos tornamos pais e mães, isso foi um presente que veio lá do céu, que o nosso Deus entregou nas nossas mãos. E nos deu uma grande responsabilidade sobre essas crianças. E nos instruiu, nos direcionou. Diga à criança, ensine a criança, mostre à criança o caminho que ela deve andar. Está dizendo a criança, não está dizendo ensine o adolescente, ensine o jovem, ensine o adulto. Não, ensine a criança. Ensine os bebezinhos, ensine, é desde pequenininho que eu vou ensinando, cultivando, mostrando. Para quando chegar lá no futuro, eu ter boas colheitas. Boas colheitas. Existem vários jardins nas nossas vidas. Tem vários jardins. Tem o jardim do meu relacionamento com Deus. O que eu estou cultivando no meu jardim, no meu relacionamento com Deus. Tem o meu jardim, que é o meu casamento, que eu estou cultivando no meu casamento. Tem o meu jardim, que são os meus filhos, e o que eu estou cultivando na vida dos meus filhos. Tem o meu jardim, que é a minha casa, tem o meu jardim, que é a minha vida financeira. Tem vários jardins, temos vários jardins. E como estamos? E como está? E como está esse jardim? Está florido? Você está colhendo fruto das plantações, das sementes que você lançou nessa terra? Se eu te perguntar hoje, como que está o seu casamento, sua vida financeira? Como que está aí? Se você me der a resposta, pastora, não tá ruim. Estou a ponto de separar do meu marido, estou a ponto de se divorciar, perdi o meu emprego. A resposta está, o que você cultivou para isso chegar nesse ponto? Vamos falar sobre o divórcio. Algo que hoje é um tema muito importante que precisa ser falado. Eu fiz uma pesquisa e eu peguei sobre o crescimento do divórcio nesse tempo de pandemia. E é algo assustador. Segundo semestre de 2020, registrou o maior número de divórcios registrado em cartórios no Brasil. Foram 43,8 mil processos contabilizados em levantamento do Colégio Notarial do Brasil. O número foi 15% maior em relação ao mesmo período de 2019. Segundo dados do CNB, a alta do número de divórcio foi constatada em 22 estados do Distrito Federal. A entidade também divulgou o balanço que aponta que quase 20% das separações no Brasil já foram feitas por meio de cartórios de notas. A tendência de alta também é confirmada pelo Instituto Brasileiro. Segundo a entidade, o número de divórcios no país cresceu 75% em 5 anos. E no meio do ano passado, o total de divórcios saltou
para 7,4 mil apenas em julho, um aumento de 260% em cima da média de meses anteriores. O crescente número de separação de casais é apontado como reflexo do maior período de convivência em ambiente doméstico por conta do isolamento imposto pelo Covid-19, mas também pela facilitação dos trâmites. Olha o tanto de divórcio que aconteceu e está acontecendo no Brasil. É assustador. Saltou. Isso é o tanto de lares que estão disfuncionais. Olha o tanto de crianças que estão nesse momento passando pelo processo de divórcio junto com os seus pais. O divórcio é algo muito sério. Talvez você que é pai, você que é mãe, e aí você tem a sua esposa, o seu esposo, vocês são casados. Em nome de Jesus, que vocês nunca conheçam isso. Mas você que é mãe, e você que é pai, e é divorciado, você sabe do que eu estou falando. O divórcio é algo que quando entra num lar, numa família, ele acaba com os filhos. A mãe supera, o pai supera. Mãe e pai supera. Muitos casam de novo, constroem outras famílias, mas os filhos não. Eles não superam. Eles não superam. Pode passar anos, décadas, aquela ferida ainda vai estar aberta. Porque o divórcio, a pessoa que é mais atingida pelo divórcio são os filhos. São eles. Eles se sentem culpados de alguma maneira. Eles se sentem sozinhos, perdidos, confusos. Eles se sentem sozinhos no mundo. Eu falo porque teve um momento na minha infância, eu acho que eu tinha uns 6 aninhos, por aí, não era mais que isso. Eu era muito pequenininha, mas eu me lembro exatamente. Aconteceu uma situação na minha família que o meu pai e minha mãe se separaram. Foi tão difícil. Eu sou a caçula e eu lembro desse momento, dessa fase. E foi muito difícil. Eu lembro de momentos que eu só chorava, porque eu não conseguia entender, eu não conseguia imaginar o meu pai e a minha mãe separados. Eu não entendia aquilo. E era uma dor tão intensa no meu coração, porque era uma confusão. Horas eu estava com a minha mãe, horas eu estava com o meu pai. Na hora de dormir, eu sentia muita falta do meu pai. Por que meu pai não está em casa? Por que meu pai não está dormindo em casa? E aquilo era tão horrível, era uma sensação horrível, era um desespero, era uma tristeza. Quando eu ia para a casa do meu pai, eu tinha o hábito de dormir com a minha mãe, eu sentia falta da minha mãe. E aí, sem contar que as brigas entre eles, as confusões entre as famílias, você está certo, não, você que está errado, você está certo, você está errado, era aquela confusão, era aquela briga, e 3 crianças ali no meio vendo aquela briga, aquela confusão, mas nenhum adulto se colocou naquele lugar e perguntou, como que você está com isso? Mas aí, os homens e as mulheres, pais e mães, vão tomando atitudes, mas não pensam nos filhos, não pensam naquela criança que está ali vendo aquela situação toda. E não perguntam para eles o que você está sentindo em relação a isso. O que você está pensando em relação a isso.
No último evangelismo da Praça da Sé, eu vivi uma situação que eu fiquei assim, eu falei, meu Deus, estávamos sentados tendo a reunião, antes de começar a reunião com o bispo, e aí sentou uma menininha que ela é da escolinha, ela foi evangelizar na Praça da Sé. E ela sentou do meu lado, segurou na minha mão e falou assim, tia, eu posso te perguntar uma coisa? Eu falei assim, claro, pode. O olhinho brilhava assim, o olhinho dela brilhava. Tia, você acredita que é possível Deus restaurar um casamento? Eu falei assim, claro, é possível Deus restaurar um casamento. Falei, por quê? Porque eu quero muito que Deus restaure o casamento do meu pai e da minha mãe. Eu quero muito, tia. E o olhinho dela começou a encher de lágrimas, de lágrimas, de lágrimas. E eu falei, meu amor, acalma. Deus tem o controle de tudo. Já faz um bom tempo que o pai e a mãe já estão separados. O pai seguiu a vida dele. A mãe está seguindo a vida dela. Mas aquela criança, ela não seguiu a vida dela ainda. Aquilo ainda machuca. Aquilo ainda dói. Aquilo ainda é uma ferida imensa. E que a cada dia vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. E é isso que eu quero trazer para vocês. A responsabilidade, qual é a sua? Você precisa entender a sua responsabilidade como pai e como mãe. Crianças estão sofrendo dentro dos lares. Aí, vamos partir para os pais. Uma mãe ferida, ela vai ferir. Um pai ferido, ele vai ferir. Um divórcio nunca acaba em paz. Alguém vai sair machucado disso. Seja emocionalmente, seja fisicamente, alguém vai sair machucado. Porque quem já viu uma mulher que foi abandonada, ela fere. Ela fere os filhos, ela sai ferindo todo mundo, ela sai machucando todo mundo. Quantas mulheres que foram abandonadas e no meio daquela dor, daquela situação, culpam os filhos. Tá vendo? Seu pai foi embora de casa por tua culpa. Teu pai foi embora de casa porque você não obedece, porque você não aprende. O seu pai te abandonou. Quantas mulheres colocam a responsabilidade do divórcio em cima dos filhos? Tá vendo o que seu pai fez? Tá vendo o que a sua mãe fez? Sua mãe foi embora. Sua mãe te abandonou. Seu pai te deixou. Tá vendo? Ele não te ama, ela não te ama porque te deixou. Olha só o ponto que homens e mulheres chegam. Eu já vi situações assim. De mulheres pesando a vida dos filhos porque o marido abandonou. De homens pesando a vida dos filhos porque a mulher abandonou. Quando você tem que assumir a responsabilidade pelas suas escolhas, não a criança, ela é só uma criança. O seu filho tem que ter outras preocupações, não a preocupação de lidar com o divórcio, com a separação. E aqui na palavra de Deus, eu peguei aqui, em Hebreus 13:14, o casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal conservado, puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. O casamento deve ser honrado por todos dessa família. E em Malaquias 2,16, eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. O Senhor está dizendo, eu odeio o divórcio. Você tem que conservar o seu lar, conservar a sua família. Mas essa pandemia veio e nos mostrou muitas coisas que estavam em oculto.
Homens e mulheres que não conseguiram ficar no mesmo quadrado, na mesma casa, convivendo um com o outro 24 horas. Por quê? Porque antes da pandemia, cada um seguia a sua vida. Ia para o trabalho, voltava, dormia, acordava, ia para o trabalho. Quando veio a pandemia, agora eu acordo e fico aqui em casa o dia inteiro. São os filhos, é os animais, é o cachorro, é todo mundo gritando, é uma loucura, não deu conta, não suportou. Porque a casa não estava preparada para o dia mau. Porque o lar não estava preparado para a tempestade que viria, a tempestade chegou. Então, muitos lares, muitos casais, não estavam com suas casas na rocha, mas na areia. E quando veio a tempestade, veio e levou tudo. Aí é onde acontece os divórcios. E o mais triste de tudo isso é que tem acontecido o divórcio dentro das igrejas. Homens e mulheres que estão dentro da igreja estão se divorciando porque um não aguenta mais o outro, porque um não tolera mais o outro. Ele é difícil, não dá, não tem como, acabou, chega. Que fraqueza é essa? Aprenda a lidar com seu marido, aprenda a lidar com sua esposa, por essa criança que está aí do seu lado. E se você é mãe divorciada, você sabe do que eu estou dizendo. Quantas vezes o seu filho te pegou chorando? Quantas vezes o seu filho pegou você xingando o pai? Quantas vezes você já culpou o seu filho pelo divórcio? Quantas vezes você já feriu os seus filhos com palavras? Porque mãe ferida fere, pai ferido fere. E você vai seguir a sua vida, mas aquela criança ela não consegue seguir a vida dela, ela vai precisar de ajuda, porque a bagagem ficou pesada. E talvez você que está me ouvindo, você passou pelo divórcio com seu pai e com sua mãe, e até hoje você sente isso, talvez até hoje isso dói em você, de não ter visto seu pai e sua mãe juntos. Como agora, vamos trazer esse caso recente dessa criança, desse menino, que até então a justiça, tudo leva que foi o padrasto e a mãe que mataram esse menino. Terrível isso, terrível isso. Uma criança que estava passando por tantas situações, ninguém conseguiu proteger. E a mãe estava lá, sabia de tudo, mas não teve força para ajudar e tratar. É um caso triste, dentro de tantos casos que acontecem. Quantos e quantos casos? Pais que abusam de seus filhos, crianças que estão sendo mortas, crianças que estão sendo torturadas. Até quando isso? Mas quando olhamos para a história desse menino, o que vemos de cara já? O divórcio. Divórcio. E lá estava um inocente no meio. Precisamos ter consciência. Precisamos ter consciência do que está acontecendo. E parar de culpar as pessoas pelas nossas escolhas. Pelas nossas escolhas. Quando eu era muito pequena, eu chorava demais. Eu lembro da dor que eu sentia. E para fazer essa palavra, o Espírito Santo me levou a lembrar daquela dor. Daquela confusão. Às vezes eu chegava na casa do meu pai estava chorando, escutando músicas que... Eu não lembro as músicas, mas eram músicas melancólicas, músicas que levavam a pessoa ainda mais para o buraco. Depois de um tempo, eu via minha mãe se relacionando com um cara, chegou a ficar com outro homem. E aquilo na minha cabeça era uma confusão.
E dentro de mim queimava o desejo de ver minha mãe e meu pai juntos novamente. Graças a Deus, Deus criou situações, eles voltaram e estão até hoje. Mas aquilo me marcou. Eu lembro de toda a situação. Foi um cultivo. Cultivaram aquilo. E talvez você está aí, vivendo a sua vida do seu jeito, da sua maneira, e pensando, não, nada disso meu filho não vai lembrar de nada disso. Você está muito enganado. O que você está fazendo com seu filho e com a sua filha hoje, quando ele for um homem, uma mulher, ele vai lembrar. Ele vai lembrar. Porque tudo que eu estou fazendo é plantação. Eu estou plantando. Estou cultivando. Como diz aqui, eu estou preparando o solo, eu estou criando um solo aqui e eu estou plantando a semente. Mas a pergunta é, qual a semente que você está lançando nesse solo? Da tristeza, da solidão, da perda, do medo, da angústia. O que você está lançando no solo? Eu peguei um trecho do livro, que eu creio que em nome de Jesus, todos os pais e mães já leram esse livro, que é um livro que é As 5 Linguagens do Amor, para criança. E tem um trecho lá que eu acho incrível, que o autor escreve assim: seu filho, à semelhança de uma flor, se beneficiará de seu amor. Se for regado com água de amor, amor é atitude, é o que eu faço por ele, não é sentimento. Com água de amor, seu filho florescerá. Ele vai florescer. E abençoará o mundo com sua beleza. Ou seja, se hoje, agora, eu plantar na vida do meu filho o amor, as atitudes certas, as escolhas certas, amanhã ele vai florescer. E ele vai florescer, ele vai abençoar o mundo com a sua beleza, com a sua integridade, com o seu caráter, com a sua vida. Ele vai abençoar o mundo com a sua beleza. Sem esse amor, mas sem essa plantação boa, ele se tornará uma planta murcha, implorando por um pouco de água. É lindo quando você olha num vaso e vê uma flor toda colorida, maravilhosa. E quando você olha um vaso, a flor está preta, murcha. Se puxar com um dedo, ela sai. Tem muita diferença. Implorando por um pouco de água. Que é o que ela vai estar fazendo, implorando por água. Ela vai murchando, implorando por água. Quantas crianças e adolescentes estão implorando por um pouco de água? Não é muita água, é um pouco de água. É uma vez por semana um pouco de água. E os pais não estão dispostos a dar esse pouco de água que os seus filhos estão pedindo. Um pouco de água é um pouco de atenção, um pouco de água é um pouco de amor, um pouco de água é um pouco de carinho, um pouco de água é um pouco do seu tempo, um pouco de água é um pouco de conversa que você pode ter com eles. É só um pouco de água. E tem pais e mães que não querem dar água aos seus filhos. Não querem cultivar na vida dos seus filhos, mas amanhã querem colher resultados extraordinários. Mas o que você está fazendo hoje para isso acontecer? O seu filho só está pedindo um pouco de água, um pouco da sua atenção, um pouco do seu tempo. É só um pouquinho, não é muita água. Porque se você colocar muita água na planta, o que acontece com a planta? Ela também morre, porque é um exagero. Mas para você regar uma planta, tem uma medida certa, tem o tempo certo. 1 vez na semana, 2 vezes na semana.
Tudo tem o tempo certo, a medida certa para regar aquela planta. E é isso que a palavra de Deus nos ensina todo dia, tem uma medida, é tudo medido. Mas os pais não querem dar nem um pouco de água, coitada dessa planta. E quantas crianças agora, eu li para você a pesquisa que aumentou o número de divórcio. Quantas plantas murchas vamos encontrar no futuro amanhã? Mortas. Porque os pais não querem dar um pouquinho de água, um pouquinho de atenção. Crianças sobrecarregadas de sentimentos negativos enfrentam dificuldades para pensar com clareza. Vocês sabem do que eu estou falando. Toda vez que você está com pensamentos negativos, você tem dificuldade de pensar. Porque você está, em vez de você pensar naquilo que é certo, naquilo que você tem que fazer, o que é correto, pensar nos seus estudos, pensar como você pode ser como uma pessoa no mundo, mudar o mundo, transformar o mundo, ser uma boa filha, um bom filho, pensar coisas boas, você está pensando tudo que é negativo. Porque meu pai e minha mãe brigam muito. Por que meu pai e minha mãe ficam brigando tanto? Porque meu pai não me entende. Eu falo com meu pai não entende. Eu falo com a minha mãe não entende. E aí está cheio de sentimentos, cheio de situações, cheio de coisinhas. Você não vai ter clareza para pensar o que é certo. E essa responsabilidade está sobre os pais, porque os pais, o nosso papel como pai, como mãe, é aliviar a vida dos nossos filhos. É ajudar, é auxiliar, é orientar. Mas tem lares, tem famílias que pais e mães estão só pesando com as suas palavras, pesando com as suas ideias, pesando com tudo que está acontecendo, vão pesando e vão pesando. E aí a criança, ela fica, não sei o que fazer, não sei para onde ir, o que fazer. Então, se eu quis ser mãe, eu tenho que cuidar agora. Se eu quis ser pai, eu tenho que cuidar, eu tenho que proteger, eu tenho que educar. Porque é muito fácil, é muito lindo, é maravilhoso quando você tem o desejo de engravidar. É maravilhoso. Aí você engravida, fica com aquele barrigão lindo. Você sente a primeira vez que o bebê mexe. Quando vai chegando perto do final da gestação, você fica tão ansiosa que não consegue nem dormir, porque você não vê a hora de ver o rostinho do bebê. Você já lavou todas as roupinhas e você não vê a hora de começar a usar aquelas roupinhas. É tudo lindo, é tudo maravilhoso. Nos contam só a parte boa. De engravidar, de ser mimada, de quando o bebê nasce, aquele recém-nascido fofinho, bonitinho, pequenininho. Ai, meu Deus, aquele cheirinho de bebê. É tudo maravilhoso. Mas não nos contaram as partes difíceis. Amamentar dói. Ficar, muitas vezes, ser a última a tomar banho, a última a se alimentar. Não dormir direito. Não ter tempo para arrumar o cabelo, fazer a unha. Não nos contaram essa parte. E também não nos contaram que eu tenho que começar a cultivar coisas boas agora na vida desse bebê. Mas aí esse bebê cresce. E aí vem aquela fase, né? Eu não vejo a hora de sair do peito. Aí quando sai do peito, sabe qual é a frase que você vai usar? Era tão gostoso, que saudade. Aí depois que saiu do peito, vem a parte de mamar, vamos para a parte de andar. Não vejo a hora dele andar. Quando chega o momento desse bebê andar, você vai dizer, por que eu fui falar isso? Meu Deus, ele não para. E assim o bebê vai evoluindo. E aí chega o tempo de educar mesmo. Então, as partes ruins, ninguém nos conta, mas tem muitas. É maravilhoso ser mãe. Mas tem partes boas e ruins.
não digo ruins, que são desafiadoras. É difícil, você precisa ter Deus, você precisa ter pessoas ali que vão te ajudar, que vão te orientar. E isso é cultivar. Isso é cultuar. Quando você chega do trabalho, está tão cansado, está cansado, aí chega o seu filho, a sua filha, vamos brincar? A mamãe não quer. Mas a mamãe vai, só um pouquinho, tá bom? Isso é cultivar. Quando o seu filho pede assim, mãe, posso lavar a louça hoje? Ah não, filho, você faz muita bagunça. Mas tá bom, vai lá, lava um pouquinho. Isso é cultivar. Pai, mãe, deixa eu deitar na cama com vocês. A cama mal cabe, né? A cama é pequenininha e quer deitar lá no meio. Isso é cultivar. Porque amanhã ele vai crescer e você vai falar, ai, que saudade quando ele deitava aqui na cama comigo. Então, o futuro, tudo está aqui, no agora, no que eu posso fazer. É cultivar. Então, eu preciso cultivar amor, palavras positivas. Eu preciso cultivar a palavra de Deus. Eu preciso cultivar no meu lar a oração. Eu preciso cultivar no meu lar o relacionamento. O relacionamento com o meu filho. Eu preciso conversar mais com o meu filho. Eu preciso entender mais o meu filho. Em nome do Senhor Jesus, que você entenda essa palavra sobre cultivar. E se você que é mulher ou homem, que passou ou está passando pelo divórcio, entenda isso. São escolhas. E o seu filho, a sua filha, não tem culpa disso. Então, eu sei que você deve estar ferido, ferida, mas não fira os seus filhos, não machuque eles, porque eles não têm culpa de nada disso. Porque vai chegar um tempo que isso vai passar e você vai sair desse luto, mas a criança não vai. E se você que está querendo se divorciar, pense muito bem a respeito disso. Pense muito bem a respeito disso, porque na palavra de Deus está escrito, eu odeio o divórcio. Eu odeio o divórcio. E Deus é poderoso para restaurar o seu casamento, restaurar a sua vida, restaurar a sua família. Em nome de Jesus, convida você a se colocar em pé na sua casa, com os seus filhos. Se coloque em pé, vamos orar ao Senhor. É uma oportunidade, é um período que temos para orar para os nossos filhos agora. Eu vou orar pelos meus filhos e você que é criança, você que é adolescente, é o momento que você tem para orar pelos seus pais. Você tem que orar pelos seus pais. Talvez você está aí vendo que o seu pai e sua mãe estão quase se divorciando, se separando, estão brigando demais. Tem muita briga, desentendimento dentro de casa. Se levanta aí, vamos orar pelo seu pai, pela sua mãe. Vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui, Senhor Jesus, em mais uma quarta-feira. E eu creio, Senhor Jesus, que a Tua palavra, meu Deus, é luz para o mundo, é luz que ilumina, meu Deus, os nossos passos. Então, Senhor Jesus, que essa palavra que o Senhor nos deu hoje, nesta quarta-feira, venha iluminar os passos de pais e de filhos nesta quarta, meu Deus. Ilumina, meu Deus, os passos, ilumina o nosso caminho, Senhor. Nos ajude a ver o que não estamos vendo, nos ajude a entender o que não estamos entendendo. Senhor, passa com teu sangue sobre cada lar, sobre cada família agora. Vai passando com teu sangue agora, Senhor Jesus, sobre cada relacionamento. Vai passando com teu sangue, Senhor, sobre cada lar agora. Restaura o amor, a união, o respeito, o carinho, Senhor. Meu Deus, quantas crianças estão neste momento, Senhor, pelo mundo, implorando por um pouquinho de água. Senhor, é só um pouco de água, é só um pouco de atenção, é só um pouco de amor. Quantas crianças estão chamando a atenção dos seus pais da pior maneira, com rebeldia, com teimosia, com desobediência, e os pais não estão entendendo. Ei, eu estou pedindo amor, eu estou buscando amor, me dê amor. Meu Deus, traga consciência a cada pai e a cada mãe nesta quarta-feira.
a consciência de cultivar o que é certo, de cultivar o que é correto na vida dos seus filhos. Meu Deus, abre os olhos do entendimento de cada criança e cada adolescente neste momento. Que cada um venha entender que eu preciso cultivar coisas boas na vida dos meus pais. Socorre cada lar, socorre cada família, Senhor Deus. Que o amor, a presença do Senhor entre em cada lar, inunda cada família com a tua presença. Eu te peço agora, Espírito Santo, vai de encontro com cada casal agora, restaura casamentos que estão se desfazendo, Senhor. O Senhor é poderoso para fazer. Restaura casamentos que estão, meu Deus, a ponto de se separar. Restaura agora, Senhor, faz o impossível. Meu Deus, faz o improvável, Senhor. Meu Deus, como aquela menina que me parou para perguntar se era possível, meu Deus. Na tua palavra diz que tudo é possível. Tudo é possível ao Senhor. Então, o que é impossível para mim, o que é impossível para aquela criança, para o Senhor é possível. Então, restaura casamentos, restaura histórias agora, Senhor. Faz brotar nascente nessa terra seca. Aplana o que está áspero, Senhor Jesus. Senhor, eu peço nesta quarta-feira, Senhor Jesus, que o Senhor venha mudar, que o Senhor venha transformar cada coração. Meu Deus, porque temos uma grande responsabilidade como homem, como mulher de Deus. Temos uma grande responsabilidade, a responsabilidade de educar, de ensinar os nossos filhos. A responsabilidade, Senhor. E através desse relacionamento de pai e de filho, meu Deus, é que as crianças levarão e vão assemelhar ao Senhor. Então, meu Deus, eu peço, visita cada criança agora, Senhor Jesus, visita cada adolescente. Eu quero te pedir, meu Deus, uma coisa neste altar, neste dia. Aonde estiver uma criança sofrendo, aonde estiver uma criança sofrendo agora, Senhor Deus, quebra cadeias, derruba muralhas, Senhor Jesus. Salva, liberta essas crianças que estão sofrendo, meu Deus. Seja abuso físico, mental, emocional. Livra as nossas crianças, Senhor Jesus. Livra as nossas crianças de lares que estão, meu Deus, destruídos. Livra as nossas crianças, Senhor Jesus. Livra, guarda elas, proteja as nossas crianças com o teu poder, Senhor, com a tua mão. Meu Deus, mostra a tua justiça. Põe um ponto final nas dores, no sofrimento. Visita, Senhor Jesus, a nossa casa, a nossa família. Proteja os nossos filhos, proteja o nosso lar. Proteja, Senhor. Senhor, que possamos sair deste culto, desta reunião, meu Deus, determinados a cultivar, meu Deus, a preparar o solo, a cultivar memórias, meu Deus. Que cada mãe e que cada pai se levante agora e cultive memórias boas na vida dos seus filhos, memórias que vão, meu Deus, acompanhar eles pelo resto da vida, memórias boas. Meu Deus, cultivar é cultuar. E esse culto, meu Deus, em que estou aqui realizando, eu estou cultivando na vida desses homens e dessas mulheres. Eu estou cultivando na vida dessas crianças. Eu estou aqui cultivando, Senhor Jesus, na vida do próximo. E que eles recebam esse cultivo agora no seu lar e que eles cultivem na vida de outros em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, que seja uma corrente de fé, Senhor. Vamos sair pelo mundo e cultivar a Tua palavra, cultivar o Teu nome, cultivar, Senhor Jesus, cultivar, Senhor Jesus. Eu abençoo cada pai, eu abençoo cada mãe, meu Deus, e eu peço que o Senhor dê sabedoria, dê discernimento, dê visão, ajude, meu Deus. Ajude cada pai, ajude cada mãe, ajude essa mãe, meu Deus, essa mãe solteira, ajude ela, sustenta ela agora, conforte o coração dela, Senhor, mostre para ela que é possível com o Senhor e que ela só vence no Senhor. Visita esse pai solteiro agora, Senhor, levanta ele com poder, com coragem. Alivia os corações, restaura as famílias, restaura os corações nesta quarta, Senhor. E que testemunhos cheguem, Senhor Jesus, em nome do Senhor, de casamentos restaurados, casamentos transformados em nome de Jesus. Eu quero te pedir algo, Senhor.
Que esse marido volte para sua família agora em nome do Senhor Jesus. Esse marido que foi embora, esse marido que deixou a sua família, esse marido que abandonou esse lar, volte agora em nome do Senhor Jesus. Volte agora em nome do Senhor Jesus. Pega ele pelos cabelos, Senhor. Pega ele pelos cabelos, coloca ele no lugar dele, meu Deus. O lugar dele é junto com a sua mulher, junto com os seus filhos. Meu Deus, traga de volta essa mulher que abandonou o lar, Senhor. Nesta quarta-feira, traga de volta essa mulher que abandonou o marido, abandonou os filhos. Traga de volta, Senhor. Nem se for pelos cabelos, traga de volta, Senhor. Traga, restaura os lares, restaura os casamentos. Porque um casamento restaurado são filhos restaurados. Um casamento restaurado são filhos restaurados. Um casamento abençoado são filhos abençoados. Um casamento onde tem amor, respeito, carinho. Os filhos, meu Deus, transbordarão amor, respeito e carinho pelo próximo. Em nome do Senhor Jesus, que nesta quarta-feira, meu Deus, possamos ver e viver todos os milagres e as maravilhas que o Senhor nos prometeu. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. E amém, graças a Deus.